Estamos aqui diretamente no município de Santa Cruz de Cabrália e hoje eu tenho a oportunidade de dialogar um pouco aqui com o Dr. Marcos, onde estaremos tratando de um assunto de suma importância para o município, onde eu chamo a atenção de vocês cabralienses, a estar atento nas informações que vão estar fluindo aqui dessa matéria. Bom dia, Dr. Marcos, tudo bem? Bom dia, Paulo. É um prazer enorme recebê-lo aqui e ter esse bate-papo. Vai ser muito proveitoso, acredito que para a gente, para vocês, para o seu público, ter esse esclarecimento que às vezes é tão necessário e as informações nem sempre chegam como deveriam chegar. Então, pessoal, vou falar um pouco primeiramente aqui da biografia do Dr. Marcos, que é juiz aposentado, professor universitário e também tem um escritório, de assessoria jurídica, conhecido como MVN, muito bacana. E a começo de conversa, a gente vai estar tratando aqui do assunto relacionado à calamidade pública, a tragédia que aconteceu no município de Santa Cruz de Cabrália no dia 21 de abril, onde eu mesmo estive presente acompanhando durante 3 dias, onde em alguns pontos a água chegou a mais de 2 metros. Dr. Marcos, o senhor esteve presente durante todo esse processo, acompanhou de perto, inclusive teve pessoas próximas ao senhor que também passou por essa situação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória do que aconteceu, como foi lidar com a situação. O senhor fica à vontade para abrir teu coração e falar aquilo que o senhor viveu e presenciou ali no momento das pessoas que lhe procuraram. Paulo, no dia 21 nós fomos surpreendidos já de manhã cedo quando acordamos com a calamidade instaurada já. As ruas já estavam tomadas pelas águas, as pessoas estavam nas ruas pedindo auxílio. Pouco tempo depois a ponte aqui da entrada de Cabrália quebrou e o que nós vimos foi a calamidade total. O caos foi instaurado em Santa Cruz Cabrália nesse dia. E nós não tivemos muito o que fazer. A gente ajudou no que podia, porque felizmente nossa casa não foi atingida pela força da água, então nós conseguimos abrigar algumas pessoas, conseguimos guardar na nossa casa objetos pessoais das pessoas que foram atingidas. E de uma forma ou de outra a gente tentou ali ficar dando aquele apoio, Não só o apoio moral, mas também botar a mão na massa, ajudar no que fosse possível. E olha, aí a partir daí a ideia que foi tomando força foi o que nós poderíamos fazer para ajudar essas pessoas. E o senhor chegou a abrigar pessoas aqui na sua casa? Algumas. Tanto abrigamos quanto trouxemos os bens dessas pessoas para casa. Ficou aí guardado na varanda de casa até que elas puderam levar de volta. Em algum momento o senhor chegou a conversar com essas pessoas, viu o estado psicológico em que essas pessoas se encontravam? Sim, a gente viu. Aqui é centro, então tudo passou por nós aqui. E nós vimos o desespero das pessoas chorando, pessoas desesperadas, gritando porque perderam as coisas. Foi muito emblemática a situação de uma amiga nossa que tem uma academia, a Ana Luísa, porque a academia dela simplesmente foi arrastada. O imóvel caiu a ponte e a academia dela era muito próxima à ponte. E parte do imóvel também cedeu. Então a gente viu o desespero dela, a angústia de perder as coisas que ela tinha conseguido construir com tanto sacrifício. Inclusive, eu estive acompanhando durante 3 dias e estive dentro de Sapolândia, que foi um dos lugares mais afetados, mas o que poucas pessoas sabem é que no entorno do centro de Cabrália, em alguns pontos, a água ela subiu bastante devido à conexão do rio que passa próximo e também um mangue. Sim. Então muitas pessoas perderam praticamente quase tudo, mas não falo tudo em relação a tudo, eu estou falando de bem material. Graças a Deus tem a vida, a gente tem a oportunidade de recomeçar
Mas a gente sabe que mesmo um recomeço com vida, com saúde, é difícil. Porque a pessoa, por trás dos seus bens, está ali a sua história de trabalho, né, muitos anos de dedicação, e não é fácil. Eu pude acompanhar uma certa moça, onde a casa dela desabou e ela estava na rua, embaixo de uma marquisa de um restaurante, e no momento ali em que eu estava conversando com essa moça, ela olhou para mim e falou: olha, eu perdi tudo, mas graças a Deus eu tenho aqui a minha filha que está aqui comigo, pequena, de 2 anos, e só com a roupa do corpo. Lembro muito bem que ela estava com 2 pintinhos de galinha, né, dentro de uma caixa. Ela disse: isso aqui foi a única coisa que me restou que eu consegui salvar. Então a situação foi bem complicada. O pessoal de Sapolândia também, eu estive presente lá dentro, vi o sofrimento. A água deu mais de 2 metros em alguns pontos e foi um estado de calamidade pública. Mas eu quero aqui puxar um ponto que é um ponto fundamental do porquê que eu convidei o Dr. Marcos, né, para a gente estar fazendo aqui esta entrevista. Porque muitas pessoas que foram afetadas, né, por essa, vamos dizer assim, catástrofe, não sabem dos seus direitos. E o Dr. Marcos, por ser juiz aposentado e também, né, ter entendimento da área jurídica, é a pessoa mais que certa, ou uma das pessoas mais que certa, para estar, né, esclarecendo e dando uma direção para essas pessoas que às vezes está ali passando um momento difícil, tem um direito, mas não sabe explorá-lo, né, de uma forma mediante a lei. E o Dr. Marcos vai estar aqui à vontade para esclarecer um pouco sobre essa questão. Na verdade, esse tipo de catástrofe, ele gera para a população o direito de se ver ressarcida pela perda de seus bens. A força da natureza é inegável, mas a responsabilidade pelo estrago que a força da natureza causou é do município. Porque o município ele tinha a obrigação de promover as obras que evitassem essa catástrofe. E ali, como você citou, em Sapolândia, que foi um dos lugares mais afetados, que a água atingiu cerca de 2 metros de altura, ali já é comum qualquer precipitação pluvial acontecer aquele tipo de situação de ter as ruas cheias de água. E ali, o que é que precisava? O município entrar com as obras, com a limpeza das galerias, com a construção de novas galerias, com o desvio das águas, a canalização das águas para o escoamento correto delas. Isso evitaria a enchente naquele bairro. E isso nunca foi feito. Inclusive, eu ouvi dizer, eu tenho conhecimento, que existe verba própria para isso. Uma verba destinada a esse tipo de manutenção. Essa verba é do Estado ou federal? Não sei te dizer se é do Estado ou se é federal, mas existe a verba. E ela nunca foi usada para o fim a que se destina. E isso causou o quê? Esse transtorno. E agora que aconteceu, as famílias ficam desesperadas e querem seus bens de volta. Elas querem recuperar. Afinal, são anos de economia para conseguir construir, conseguir montar a sua casa. Ninguém compra hoje, da noite para o dia, televisão, geladeira, fogão, sofá, cama, tudo de uma vez só. Quando muita pessoa compra parcelado para pagar em 12, 18 vezes. Agora imagina, em uma chuva você perdeu tudo. É complicado. E aí no dia seguinte você não tem nem onde dormir. E aí vem uma outra situação que é a pior. O município recebeu colchões, recebeu fogões para destinar à população e simplesmente escondeu em algum lugar. Escondeu numa casa, intocou em algum lugar e as pessoas precisando. Não só escondeu bens móveis, como escondeu comida. Alimentos, né? Quem está com fome hoje. Não está com fome daqui a um mês. Então está escondendo, está deixando de dar para as pessoas, por quê? Qual é o objetivo disso? Então, o povo tem o direito de receber. As pessoas que foram atingidas pela catástrofe,
Elas têm o direito de se restituírem do que perderam por culpa do município que não fez as obras, e B, de receberem esse auxílio, mas de forma imediata. O auxílio tem que ser dado hoje, não é daqui a um mês. Ou não é como eles fizeram recentemente, uma casa com 7 pessoas, dá um colchão de solteiro. O que 7 pessoas vão fazer com um colchão de solteiro? Vão se revezar para dormir? Ou cada um só tem o direito de botar um pedaço do corpo em cima do colchão? Então, isso é complicado. E isso gera esse direito da população de buscar seus direitos, de acionar o judiciário tentando se ver ressarcida materialmente e moralmente pelo ocorrido. Eu, por exemplo, doutor Marcos, estive durante os 3 dias, o dia em que houve a grande enchente, onde houve aquela tragédia, né, onde as pessoas ficaram ali ilhadas, viaturas foram engolidas pela água. E, enfim, acompanhei também o processo de entrega das cestas básicas. Você sabia disso? Não sabia. Exatamente. Eu estava no momento em que foi entregue as cestas básicas e o colchão. Inclusive, eu tenho registro e fiz toda a cobertura. Inclusive, eu tenho também registro do momento que as pessoas recebiam o colchão e eu automaticamente chegava ali junto perguntando quantas pessoas tinha na casa. E pasmem, famílias de 8 pessoas na casa receberam um colchão, ou não vou dizer colchão, porque é um colchonete. Serve, ajuda? Claro que ajuda. Mas um colchonete que tem uma largura bem menor, né, do que o que a gente sabe como colchão de solteiro. E de repente a gente começou ali a dialogar, né, com aquelas pessoas que recebiam. E as pessoas tinham aquela insatisfação, mas não sabiam o que fazer. Inclusive, alguns chegou a ser mais positivo, em dizer, não, esse é o primeiro lote, a primeira remessa. E hoje mesmo eu gostaria de me direcionar até o bairro de Sapolândia para entrevistar novamente essas pessoas que eu entrevistei no dia do recebimento desses colchões, porque fica um registro comprovadamente se realmente foi atendido ou não a necessidade daquelas pessoas. Eu vi famílias com 8 pessoas na sua residência, onde receberam um colchão e uma cesta básica. E uma das senhoras, ela perguntou, mas o que a gente vai fazer com esse colchão? Somos 8 aqui em casa. Outros foram 5, outros foram 3. Inclusive um pai, que era a mãe, né, o pai e uma criança. Ele disse, olha, meu filho vai dormir no colchão, mas eu e minha esposa não vamos dormir. Não temos um lugar para eles. Então é uma situação que é bem complicada e mais a gente se assusta pelo fato da descoberta. Inclusive descoberta essa que foi feita pelo vereador mais ativo, né, no atual momento, aqui do município, que é o Girley. E juntamente com um grupo de pessoas ali foram e descobriram, né, colchões, cestas básicas, né? Na verdade não era cestas básicas, ainda estava só o fardo de cada alimento ali diferente para montar ainda essas cestas básicas, ou seja, algumas coisas já estavam lá há muito tempo e outras coisas vieram após a denúncia. Isso é fato. Então, a gente não está aqui para estar apenas apontando os erros e defeitos, mas a gente está aqui também para mostrar para algumas pessoas ou esclarecer, né, que você tem um direito e às vezes você tem que saber como usar esse direito que você tem. E aqui está o Dr. Marcos para sanar suas Paulo, dúvidas. Você falou um negócio interessante que essa ajuda humanitária que chegou e que ficou escondida ou intocada em algum lugar, o vereador Girley descobriu e foi lá. E você não sabe o que aconteceu. Ele foi ofendido, foi chamado de vagabundo porque ele estava no local tentando descobrir
exercer a sua função. É lógico, ele estava no direito dele, no cargo dele de vereador, de fiscalização. E ele foi chamado de vagabundo, de desocupado. Lamentável. Ele queria uma nota fiscal, é obrigação, mercadorias são transportadas com nota fiscal, não havia nota fiscal. Como é que vai se fazer um controle se você não sabe qual é o teor da nota? É a nota fiscal que define o que tem ali, qual é aquela carga. E o motorista deveria estar portando nessa nota. Bom, a obrigação era estar com o motorista. Ele é o responsável pela carga, ele tem que estar com a nota fiscal. Aí veio uma história depois de que a nota já não estava, já estava na secretaria. Isso não existe. Mas, de qualquer forma, o gestor municipal se deu ao trabalho de conceder uma entrevista chamando o vereador de vagabundo. Absurdo. Absurdo comportamento. Ele pode achar o que ele quiser, mas ele não tem o direito de falar como autoridade municipal que ele é. Ele deveria se comportar como tal e não ficar lançando acusações, ficar ofendendo as pessoas que estão trabalhando. Se os outros 10 vereadores não fazem nada porque comem no mesmo prato do senhor prefeito, é outra história. Mas esse que está trabalhando tem que ser respeitado. Esse não aceitou. Não aceitou receber um agradozinho para fingir que não viu nada. E aí ele é ofendido por causa disso? Ele vai ser humilhado por causa disso? A obrigação era dos 11 vereadores estarem lá no recebimento da mercadoria, fazer a conferência do que chegou e mostrar para a população que estavam trabalhando. Apenas um fez. E esse um que fez foi chamado de vagabundo. Complicado. Inclusive, doutor Marcos, eu estava observando, né, as suas redes sociais, alguns dos seus trabalhos, e tive conhecimento que o senhor já está ativo já há bastante tempo nessa questão de dar auxílio, né, orientação jurídica a muitas pessoas. Inclusive, o caso do acidente com os garis e o motorista, né, que aconteceu na BR-367, onde 2 caminhões ali, né, onde a empresa, né, que presta serviço de coleta, né, para o município de Santa Cruz Cabralha, onde houve ali quantos óbitos, doutor Marcos? 5 óbitos. Que acompanhou 5 óbitos. 5 óbitos. E eu percebi ali, né, que o senhor já vem acompanhando, instruindo a família, e entrou numa briga também aí, né, de uma forma onde não esperava, né, mas de qualquer forma acabou entrando e está aí até hoje. Na verdade, Paulo, ali, quando o nosso escritório foi chamado para prestar uma consultoria, nós verificamos que houve uma sucessão de erros. As famílias, através de um advogado, processou o município e esqueceu de processar a empresa de lixo, que é a maior responsável. Não que o município não tenha responsabilidade, mas a responsabilidade, creio que maior, é da empresa de coleta de lixo, que ficou livre do processo. E nosso escritório verificou esse inconveniente, questionamos e algumas famílias resolveram contratar o escritório, o MVN Advocacia e Assessoria, para cuidar, a partir de agora, do assunto deles. E eu lamento muito pelas outras famílias que não vieram para o nosso escritório, porque elas não vão ter um resultado satisfatório. Tudo que elas fizeram nesse 1 ano e meio de ação judicial no local incorreto, na justiça incorreta, é perdido. Não se aproveita nada. Doutor Marcos, o senhor é uma pessoa bastante informada, né, em relação à política do município de Santa Cruz de Cabralha, já que o senhor também é cabraliense, né, filho da terra. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor, né, que foi aí um juiz, né, e um juiz ele não tem uma visão igual a uma pessoa comum. Sua visão ela é mais ampla, né, consegue enxergar de uma forma mais considerável. É bondade sua. Mas é verdade. Enfim, o senhor como uma pessoa bastante relacionada, né, querendo ou não, o senhor está vendo o cenário político, eu gostaria de perguntar como o senhor vê o cenário político hoje do município de Santa Cruz de Cabralha.
Paulo, esse cenário que eu estou vendo me assusta. Porque esse gestor atual, ele já se demonstrou um incapaz completo. A equipe que o cerca é outra equipe de total incompetência. Mas parece que é dessa equipe que ele pretende lançar um sucessor. Falam aí num dos secretários, que parece que tem sobrenome italiano, que não sei o que é que ele vai entregar, porque ele não entregou nada como secretário. Eu não sei o que ele, vindo como sucessor do atual, vai poder entregar. Além disso, temos velhos nomes que já rodaram no município e que nada fizeram. Temos um procurador municipal omisso, que já concorreu na eleição passada e que parece que tem pretensão de novo nessa. Temos empresário que todo ano concorre, mas chega na hora ele pula fora e nunca sai das sombras. Temos aí um ex-prefeito que parece querer voltar ao cargo, inclusive fica lançando diabinhos, infernizando uns e outros para querer se lançar. Então eu vejo assim um cenário triste para Cabralha. Temos ainda um empresário, um sindicalista de São Paulo que parece que está querendo voltar para concorrer de novo aqui. Então, ao que parece, todas essas criaturas estão de olho apenas e exclusivamente no novo aeroporto de Santa Cruz de Cabrália. Vai aumentar, né, a arrecadação do Isso, município? porque eles já estão aqui, nunca fizeram nada. Mas agora eles são os salvadores. Quando eles estiveram por aqui, não salvaram nada. E agora, ao que me parece, isso tem um cheiro assim de corrupção. Não sei qual é a tramóia que eles pretendem fazer com essa nova construção do aeroporto, as oportunidades que vão vir. Eu só sei que Cabralha precisa renovar. O eleitor tem que ter consciência de que deve buscar um nome que faça alguma coisa por Cabralha. Não é dar R$50 para o eleitor. Não é dar tijolo, ou cimento, ou telha para o eleitor. Eu acho até que o eleitor deve receber tudo isso, porque a única coisa que vai receber desses políticos corruptos é isso. Na época da eleição ganhar 50 aqui, 30 ali. Mas no dia de votar, eu entendo que o eleitor deve votar não em quem deu dinheiro para ele, mas em quem pode fazer por Cabralha. Quem pode trazer emprego, quem pode trazer o turismo para cá mais forte. Fazer a cidade crescer, o município crescer. E não essas peças que já existem aí, que todo mundo conhece, e nunca fizeram nada. Essa é a minha opinião sobre a política local. Uma política suja, tá? E que precisa urgente de uma sacudida, de novos nomes, de um novo perfil. A gente está aqui com o tempo já próximo a se encerrar, mas enfim, para finalizar eu tenho uma informação de algumas fontes, inclusive um grande amigo meu que é dono de um site de notícia, onde ele vinculou à sua plataforma de notícia uma matéria relacionada a uma doação de um ônibus do município de Cabralha para o município de Belmonte. Mas o que me chamou mais atenção é que a partir daí, este meu amigo ele falou: olha, Paulo, você que é belmontense, observa que foi doado um ônibus do município de Cabralha numa manobra bastante suspeita. E a partir dali eu comecei a observar. Eu observei, né, a aproximação da deputada e ex-prefeita do município de Porto Seguro, né, junto ao prefeito de Belmonte, e também observei uma manobra bastante suspeita. Por quê? Quando na gestão do Grupo Oliveira, né, ali em Eunápolis, existia-se um vice-prefeito. Quando houve aquele escândalo em que os Oliveiras, tanto de Porto Seguro quanto também de Eunápolis, foram ali presos pela Polícia Federal, ficou ali o vice assumindo em média de 3 meses. Esse vice hoje
é o secretário de Infraestrutura em Belmonte, que foi agora nomeado há mais ou menos 2 meses atrás. E isso pouco tempo depois que foi doado o ônibus. Então, como que o senhor enxerga toda essa manobra, toda essa aproximação do mesmo grupo e agora parece que o atual prefeito aqui do município de Cabralha, ele não pode, né, mediante a lei, ser candidato novamente no município, mas ele não está impedido de concorrer em um outro município, correto? Claro que a gente sabe que mediante a lei ele precisa estar lá, né, na cidade, morando, né, no mínimo 6 meses e também desistir do seu partido para se lançar em um outro município. O senhor acha essa possibilidade viável? Como o senhor enxerga toda essa situação? Paulo, desse grupo eu não duvido de nada. E eu posso dizer o seguinte, que ele vá para Belmonte, que vá com Deus e já vai tarde. Se ele fosse hoje, já era um bem que nos fazia de nos livrar da presença dele aqui, da presença e da incompetência dele aqui. Lamento, porém, por Belmonte. Porque se a ideia é ele se lançar candidato lá em Belmonte, cara, Belmonte vai acabar de vez, vai sumir do mapa. Porque eu não sei onde é que o belmontense pode estar com a cabeça de votar num sujeito como esse, depois de tudo que ele já fez aqui em Cabralha. Depois de tudo que ele já fez aqui na região. Ele tem processos, ele deveria estar preso. E ele vai sair daqui para ir para Belmonte. Eu lamento muito por Belmonte. Porque Belmonte já foi uma das cidades mais importantes do sul da Bahia. E hoje Belmonte está no esquecimento e com esse rapazinho lá, Belmonte vai acabar de vez. Essa é a tendência. E a história do ônibus em Belmonte, eu também já ouvi falar isso. E não sei como ele conseguiu desviar esse ônibus para lá. Porque os nossos estudantes aqui de Santa Cruz Cabralha estão sem transporte escolar. Ele, a pretexto de diminuir despesas, ele organizou uma manobra que prejudicou todos os estudantes de Santa Cruz de Cabralha. Mas até não prejudicou só os estudantes, mas também e principalmente os estudantes portadores de necessidades especiais. Ficaram sem transporte. Ficaram sem transporte. E obrigados a estudar em escolas próximas de suas residências, que não têm a menor condição de atender a esses alunos portadores de necessidades especiais. Isso tudo para quê? Por que ele fez isso? Por que está ajudando Belmonte com ônibus escolar e não olha para o próprio município? Afinal, ele pode até querer ser prefeito para lá, mas ele ainda é o prefeito daqui. Ele deveria olhar primeiro para o povo dele que o elegeu aqui. E não fazer essas gracinhas lá com o pessoal de Belmonte. Belmonte, Barrolândia, Mogi, Quixaba, parece que está todo mundo sendo atendido por ônibus escolar de Cabralha. E os alunos daqui precisando. Inclusive, houve agora, recentemente, uma matéria falando sobre esse assunto, em relação aos alunos ali do município de Belmonte e também do município aqui de Cabralha. Você teve conhecimento dessa matéria? Tive conhecimento, sim. Inclusive, parece que há até uma questão agora de evasão escolar em Belmonte, porque estão pegando os alunos de Belmonte e trazendo para Ponto Central. E isso está virando uma bagunça tão grande. Ponto Central é distrito de Cabralha. Distrito de Cabralha. Isso está virando uma bagunça tão grande que a gente não sabe onde isso vai parar e que prejuízo o povo de Belmonte vai ter. Porque o prejuízo de Cabralha já é inegável. Mas agora nós ainda temos que nos aprofundar para ver o prejuízo efetivo de Belmonte, que corre talvez até o risco de perder salas de aula pela ausência de estudantes que estão sendo cooptados a estudarem em Ponto Central, usando ainda esse transporte de Cabralha que vai buscar o aluno em Belmonte.
Isso tudo, na verdade, precisava que nossos vereadores, os 11, trabalhassem, buscassem saber o que está acontecendo, instaurassem uma CPI do transporte escolar, para a gente poder dirimir essas dúvidas, se aconteceu realmente, se não está acontecendo, por que está acontecendo, e enfim, poder tomar uma providência. Só que desses 11 vereadores, a gente só espera de um. Só está vendo um atuando, né? E esse um não tem força para fazer absolutamente nada, porque os outros 10, aliados do atual gestor, obstam qualquer pauta nesse sentido. É um cenário bastante complicado. Então, doutor Marcos, vamos estar finalizando, né, a entrevista, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, eu só quero agradecer. Foi um bate-papo muito bom. É sempre bom estar contigo, sempre proveitoso. Aprecio muito o seu trabalho. Obrigado. E espero que você não mude nunca. Seja sempre esse homem que leva a notícia real ao povo. Inclusive, pessoal, eu finalizo aqui agradecendo, né, todo o apoio da população do município de Cabralha. Inclusive, eu quero agradecer, sim, pelo fato do aumento de número de alcance. Eu estava olhando, né, o nosso gráfico ainda ontem e a gente tivemos um aumento aqui de 12% no percentual de pessoas que assistem às nossas divulgações, às nossas matérias, nossas notícias, né, através da nossa plataforma de notícia, onde temos ali um trabalho bastante importante. De alguém, né, dizer, olha, o Repórter do Povo ele tem políticos por trás dele, ou de atual gestão, ou de gestão passada, ou de gestão que está pretendendo aí. Então, pessoal, o meu trabalho é um trabalho feito de forma bastante imparcial e responsável, diferente de muitas mídias que a gente vê por aí. Eu não tenho ninguém por trás de mim, é um trabalho feito de forma muito orgânica, onde a gente vai galgando passo a passo, né, e assim a gente vai alcançando, né, os resultados positivos. Se Deus achar, né, porventura que tem, né, algo melhor ou maior para nós, eu creio que vai chegar no momento oportuno. No mais, eu agradeço cada um de vocês, doutor Marcos, pela honra de poder estar aqui, né, conversando com um ex-juiz, também uma pessoa bastante culta, professor universitário. Tive a oportunidade de entrevistar deputados, prefeitos, mas hoje eu estou tendo a honra aqui de entrevistar um juiz, então me sinto honrado. A honra foi toda minha, pô. Abraço a todos aí do município de Cabralha e Repórter do Povo na íntegra, acompanha a gente aí.